Pai do Senhor, amor da Virgem Maria, o tema desse estudo é como entender como foi fundada, como foi edificada a igreja que Cristo profetizou sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Então, edificar significa que já tem uma igreja fundada. Quem vai edificar ela é os mártires, os apóstolos, porque o tempo do rei Salomão ali já tinha uma igreja. Foi purificado com a água do batismo. E quando Cristo morre, aquele soldado fura com a lança ali, sai sangue e água. Ali está sendo purificada a igreja. E quem vai edificá-la é os apóstolos, sobre ti, Pedro. Porta-voz, pastor. Olha só que interessante, Mateus 16 vai dizer assim, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você catar a Bíblia católica, se você catar a Bíblia protestante, se você catar a Bíblia adventista, se você catar a Bíblia Testemunho de Jeová, essas Bíblia reformada vai estar o mesmo texto. Porque o Evangelho tem que ser uma. A palavra tem que ser una. E a Bíblia foi compilada, organizada pela igreja, que é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Em Efésios 3,10, as potestades celestes serão conhecidas pela igreja. Por que eu comecei nesse texto? Porque o apóstolo Paulo vem nos ensinar que a igreja era uma igreja una, uma igreja que tem unidade. Onde está isso, servo Roberto? Em 1 Coríntios 1,10. Em Filipenses 2,2. Olha só. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha como era a igreja que foi edificada sobre Pedro. Mesma harmonia, mesmo sentimento, mesmo pensar, quer dizer o quê? Eles pregavam a mesma coisa, falavam o mesmo idioma, falavam o mesmo evangelho, pregavam a mesma doutrina. Atos Apóstolos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos, porque a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Efésios 5, 25 e 27. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Oi, neném, quer ver o pai gravar? Ele não pode ver gravar, né? O pai está estudando, tá? Essa é a igreja que foi fundada e edificada. Filipenses 2,2. Olha só. Filipenses 2,2. Completai a minha alegria, permanecendo unido, tendo o mesmo amor, uma só alma e um mesmo pensamento. Fica quietinho, fica? Olha só. Bom, é porque a igreja é católica, porque ela foi proclamada em todo o mundo. Em Marcos 15, 16, versículo 15. Por que apóstolo? Por que apostólica? Porque foi sobre o fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Porque o Cristo escolheu os 12 para ser seus discípulos, para edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 28. Já quietinho, tá? 12. Olha só que interessante. 12, 28. Porque Deus constituiu primeiramente os apóstolos na sua igreja. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois que tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só que interessante. Significa ter uma hierarquia. Tem um pastor, um pastoreio. É Pedro, sobre ti. Então, aliados após 2, quem começou a pregar primeiro? Pedro. Pregou o que? O Espírito Santo fez ele relembrar a caminhada, que tudo que Cristo ensinou, para ele pregar, anunciar. Então, a pregação dele converteu mais de 3.000 almas.
Mas que evangelho é? Que doutrina é uma só? Tanto que Atos dos Apóstolos 2:42, especial na doutrina dos apóstolos. Um só coração, um só pensar. Tiago, João, pregavam mesmo pregação. O apóstolo Paulo teve a mesma a visão, a mesma revelação, pregava o que Pedro pregava, pregava o que Tiago pregava, pregava o que Felipe pregava. Porque é uma só doutrina, é um só evangelho. Efésios 4:5, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. As apóstolos 2 ali, tinha pessoas de toda a nação que entendiam sua própria língua materna, para não ter divisão. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1 ali, 6 em diante, não há dois evangelhos. Se alguém ou outro, anjo ou um de nós pregar outro evangelho diferente que foi pregado, seja inválido. 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Vai lá ver a Tifa, vai? Mãe foi para a escola. É isso que os caras não entendem. Ah, se eu fundei uma igreja aqui, numa esquina, fui de quintal, se eu fundei outra igreja na outra esquina, se eu fundei outra igreja na outra esquina, foi, por exemplo, a do Valdomiro, a Mundial, a Adventista, a Assembleia, a Universal, a Plenitude, a Testemunha, a Triangular, a Adventista aqui, ó, não é o mesmo evangelho, não é o mesmo pensar. Já está fora da Bíblia. Já está fora. Você está entendendo? É isso que as pessoas não querem entender. Não quer pregar. Quer pregar o que eles querem. Ah, eu tenho uma Bíblia aqui, eu vou pregar. Mas de onde veio essa origem de eu estar pregando? Onde veio essa Bíblia? Qual foi a origem dela? Como foi compilada? Como foi organizada? Como foi guardada? Como surgiu? Isso os caras não pegam. Isso os caras não falam. É pela igreja católica. Por que católica? Que se tornou universal. Os primeiros cristãos. Catolicidade é universal. Não é universal no reino de Deus. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, meu irmão. É só uma palhinha para a gente entender que é uma unidade, que é um evangelho, que é uma só doutrina. Poderia citar vários versículos aqui, mas não, Romanos 1, do 6 e 8 ali, foi proclamado em todo lugar. Seja louvado o Senhor. Dá tchau. Tchau. Obrigado, tá?